Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem piedade de mim. João Paulo II fala claramente que a igreja vive pela Eucaristia, que todos nós possamos viver intensamente também pela Eucaristia. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Jesus, tem piedade de mim. Jesus, cura-me. Jesus, salva-me. Jesus, liberta-me. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. Depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto de vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Levanta-te, Senhor Deus, com teu poder e afugenta os inimigos da tua igreja. Apavora, Senhor, os inimigos que te odeiam. Que os espíritos do mal se humilhem na tua presença. Como a fumaça que no ar se desvanece, assim se dispersem todas as forças do mal. Como a cera que ao calor do fogo derrete, diante do fogo do amor do Senhor todo mal se derrete. Jesus, em teu nome manifesta o teu poder aqui, Jesus. Em teu nome manifesta o teu poder aqui, Jesus. Cura, Jesus, liberta, Jesus, liberta, Jesus. Em teu nome manifesta o teu poder aqui, Jesus. Em teu nome manifesta o teu poder aqui, Jesus. FM Dom Bosco. Abençoa as famílias do nosso Brasil, Jesus. Conforta os teus doentinhos, Jesus. Comunica a tua saúde aos corações arrependidos. Desamarra os que estão presos pelas forças do mal. Quebra os grilhões que causam as doenças, Jesus. Alegra os desanimados. Dá coragem aos deprimidos. Consola aqueles que estão tristes, Senhor. Comunica fé e esperança àqueles que choram. No teu Evangelho, Jesus, tu revelaste que de ti sai uma força que cura. Irradias da tua força que cura agora, Jesus, sobre todos aqueles que confiam na tua misericórdia. Cura todas as enfermidades, Senhor, do teu povo, Jesus. Em nome do Pai, e do
Terço da Libertação. FM Dom Bosco, 6 horas e 43 minutos. Obrigada a você que rezou conosco. Lembro que às 2 da tarde tem o texto da Providência, 3 horas o texto da Misericórdia, 6 horas da noite o texto mariano, às 10 horas tem o texto da Luz e amanhã 5h20 o texto do Poder de Deus. E o nosso horário está marcado, hein? 6h20 da manhã de segunda a sábado, texto da Libertação. Divulguem, convidem mais gente para rezar com gente, para rezar conosco esse momento tão forte de oração. Agradeço a você que acompanhou aí pela nossa live, @FM Dom Bosco. Conheça, permaneça. Os públicos são responsáveis por defender quem mais precisa. Quem não tem condições de pagar por um advogado, por exemplo. Nós precisamos avançar. Você sabia que dos 184 municípios do Ceará, apenas 39 contam com defensores públicos? E que temos só Bom dia, pessoal. Tempozinho hoje meio nublado, né? Ó, chuva. Mas pode ser que seja só uma chuva, uma lebrina, né? Chuvinha. Mas de qualquer forma tá nublado, tá? Chuva, a gente vai chegar já lá, né? Daqui a pouco a gente chega nela. Tá? Envolvidos em agressões contra 3 jovens durante o carnaval de 2019 em Fortim, que fica a 138 quilômetros da capital cearense. Os policiais são denunciados pelos crimes de lesão leve e coautoria. O fato deles terem supostamente cometido o crime durante o serviço agravam as circunstâncias. Um dos jovens, Vitor da Silva Barbosa, de 19 anos, morreu naquela tarde após sofrer um aneurisma. Ele e 2 amigos foram retirados da multidão pelos policiais e agredidos. Segundo a polícia, os PMs avistaram um suspeito de tráfico de drogas na multidão e retiraram os 3 jovens do grupo suspeito. A Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário, a CGD, investiga o caso. Testemunhas negam que os jovens tinham qualquer envolvimento com drogas e afirmam que os PMs agrediram os jovens com cacetete. Você, ouvinte, participa aqui da nossa programação, também informando sobre o trânsito, como está aí na região por onde você passa. Temos um ponto de lentidão aqui observado na Avenida Misterral, próxima à Rua Joaquim Albano. Pessoal. Bom dos vídeos aqui é que tem uma noticiazinha todo dia, né? Trânsito aqui tá bom, né? Por onde eu passo aqui, essa parte se não tiver nenhum problema, é bom. A reportagem da CBN trouxe ontem a público documentos que foram enviados à CPI da Covid e documentos que apontam que a empresa White Martins fez propostas para aumentar a oferta de oxigênio ao governo do Amazonas 6 meses antes do colapso do sistema de saúde. O ex-secretário estadual, Marcelo Campelo, esse que estará prestando depoimento hoje à CPI da Covid, estava nesse processo. Acompanhe a reportagem de César Feitosa. A empresa White Martins fez 2 propostas no ano passado à Secretaria de Saúde do Amazonas para aumentar a oferta de oxigênio hospitalar. Os documentos foram enviados sob sigilo à CPI da Covid e a CBN confirmou o conteúdo do material. A empresa enviou uma carta em julho de 2020 para o então secretário Marcelo Campelo para informar que ainda na primeira onda da Covid havia aumento do consumo do oxigênio
e era preciso adotar providências para evitar a falta do insumo. A primeira comunicação indicava a necessidade de aumentar em 25% a oferta de oxigênio. Sem resposta, em setembro, a empresa enviou uma outra carta, na qual sugeria um reforço de 47% no contrato. Somente em novembro, a Secretaria de Saúde respondeu às cartas e, após as negociações, fez um aditivo ao contrato para aumentar em 21% a oferta de oxigênio hospitalar, menos da metade do que era recomendado pela White Martins. O ex-secretário Marcelo Campelo presta depoimento na CPI da Covid nesta terça-feira. Segundo o senador e médico Otto Alencar, do PSD, Campelo terá de responder se o governo do estado investiu na imunidade de rebanho. O Amazonas é vítima, o povo de Manaus foi vítima da irresponsabilidade da imunidade de rebanho. Aí pedir oxigênio, provisionar oxigênio, fazer planejamento para não faltar oxigênio, para o Pazuello não era nada, porque o pessoal ia ficar bom, ia ter imunidade de rebanho. Mas isso na época, imunidade de rebanho, eles falavam assim abertamente em todos os cantos. No Amazonas, o governador, que era aliado do Bolsonaro e tal, secretário, entrou no jogo. Então, são todos culpados pelo crime. Nesta segunda-feira, o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a quebra dos sigilos telefônicos e dos e-mails de 2 ex-servidores do Ministério da Saúde, Camille Sachete e Flávio Werneck. Nunes Marques também suspendeu as medidas contra o secretário Hélio Angotti e o ex-secretário executivo Elcio Franco. Por outro lado, foram mantidas as quebras de Mayra Pinheiro, Luciano Dias, Eduardo Pazuello, Ernesto Araújo e Franciele Fantinato. Para o senador governista Marcos Rogério, não há razão para se quebrar o sigilo de pessoas que sequer são investigadas pela CPI da Covid. Quebras de sigilo somente são possíveis quando se demonstra serem necessárias para elucidar práticas ilícitas sob investigação. Ou seja, além da ilicitude, é preciso demonstrar que não foi possível apurar os fatos por outros meios menos gravosos. No caso dos servidores do Ministério da Saúde, não há sequer indícios de práticas criminosas. O empresário Carlos Wizard enviou um documento à CPI da Covid pedindo para prestar depoimento de forma virtual nesta quinta-feira. Ele afirma que está nos Estados Unidos, acompanhando o tratamento médico de um familiar, e que teria dificuldade para voltar ao país por causa das restrições contra a Covid. O presidente da CPI, senador Omar Aziz, do PSD, afirmou à CBN que não permitirá que o depoimento seja virtual. De Brasília, César Feitosa. Apenas aqui para acertar nossos calendários e para você ter ideia, você ouviu aí a reportagem do César Feitosa falando quando a White Martins mandou o alerta lá para o governo do Amazonas. Foi lá pelo mês de julho. Em julho, o secretário estadual de saúde interino era Marcelo Campelo, que um mês depois, em agosto, foi confirmado no cargo. Que é uma curiosidade, lembra que a gente falou mais cedo que o Marcelo Campelo ficou 5 dias na cadeia, agora recentemente? Né? Suspeito de denúncia de desvio de dinheiro público, em dinheiro que teria comprado equipamentos aí para fazer tratamento lá da Covid. Pois por que o Marcelo Campelo estava interino no mês de julho, quando a White Martins apresentou lá esse alerta? Vai faltar lá na frente. Nós estamos olhando aqui, estamos calculando o número de pessoas atendidas, necessidade de abastecimento de oxigênio, vai faltar lá na frente, tem que preparar isso agora. Mas por que ele estava no cargo? Porque a Simone Papais, que era a secretária anterior, estava na cadeia. Sim, estava na cadeia, dentro daquela operação Sangria, que foi deflagrada Polícia Federal, Ministério Público, porque tinha superfaturamento ali na compra de respiradores. Então você veja que os astros se alinharam contra o povo do Amazonas. Porque você tinha uma secretária de saúde em plena crise. Lembrando que o Amazonas foi o estado aqui no Brasil que mais sofreu logo no início desse processo, exatamente pelo período que estava do ano. Então foi o grande choque que nós tivemos, diríamos assim, o primeiro pico da onda foi no Amazonas. Aí a secretária da saúde foi presa. Assumiu o interino em julho do ano passado, agosto ele ficou no cargo, ganhou crachá, agora esse ano foi preso de novo, está lá na CPI prestando depoimento agora. Ou seja, os astros se alinharam contra o povo do Amazonas. Mas enfim, só para você ter ideia, e foi já na gestão do Marcelo Campelo, então, que a White Martins fez esse alerta e não foi ouvido. Ele devia estar preocupado com outras questões, pelo visto.
Seguinte, ontem ainda aqui no Jornal da CBN, você vai lembrar, Cássia Godoy e eu tivemos a oportunidade de entrevistar um dos gerentes da Anvisa, Gustavo Mendes, e ele já tinha antecipado pra gente. Tudo leva a crer que sim, hoje, ainda durante o dia, vamos autorizar a extensão da vacina da Janssen. A Anvisa fez a sua parte, mas até agora a vacina da Janssen não chegou. E o Ministério da Saúde não sabe exatamente quando e não conta por que não chegou. A Anvisa aprovou nesta segunda-feira a extensão do prazo de validade da vacina da Janssen de 3 para 4 meses e meio. As vacinas devem ser mantidas sob condições de armazenamento de 2 a 8 graus Celsius. O pedido da ampliação foi feito pelo laboratório na última quinta-feira. A Anvisa informou que a autorização foi baseada em uma criteriosa avaliação dos dados de qualidade dos estudos, que demonstrou que a vacina tende a se manter estável pelo período de 4 meses e meio. A diretoria colegiada também levou em conta o entendimento da FDA, que é a agência reguladora dos Estados Unidos, que aprovou a ampliação da validade na semana passada. Em entrevista ao jornal da CBN, o gerente de medicamentos da Anvisa, Gustavo Mendes, afirmou que para a mudança no prazo da validade, a Anvisa leva em conta 2 pontos principais: a potência do imunizante e também as impurezas. Basicamente, o que a gente quer saber é potência, ou seja, a primeira pergunta é: a vacina mantém a sua potência até 4 meses e meio? E a outra resposta que a gente precisa ter é impurezas. A gente sabe que quando um produto é armazenado por mais tempo do que é possível, começa a decompor e começa a gerar impurezas que podem trazer malefícios. Então a gente precisa verificar se o perfil de impurezas também está adequado. A decisão desta segunda, o lote que chegará ao Brasil com 3 milhões de doses e tinha validade prevista para 27 de junho, agora passa a valer até 8 de agosto. A remessa deveria chegar nesta terça-feira, mas a entrega foi adiada e não há nova data prevista. Em nota, a pasta afirmou que ainda aguarda a confirmação por parte do laboratório, mas a expectativa é que as doses cheguem ainda nesta semana ao país em 3 remessas. Não foi explicado o motivo do adiamento. Essa entrega seria uma antecipação do contrato de 38 milhões de doses adquiridas, com previsão de chegada a partir de outubro. A Janssen informou por nota que segue dialogando com o Ministério da Saúde e autoridades locais com o objetivo de disponibilizar a vacina ao país o quanto antes e que o laboratório vai compartilhar novas informações assim que tiver atualizações. De Brasília, Débora Fortuna. Então ficamos no aguardo aí das vacinas da Janssen, lembrando, como sempre, reforçando essa informação, que a da Janssen ela tem uma expectativa grande, porque é uma dose só, isso facilitaria. Alguns lugares, por exemplo, o Distrito Federal já estava programando para essa semana vacinar os professores. Por quê? Aí sim os professores poderiam voltar com mais tranquilidade para a sala de aula já no início do segundo semestre agora, porque com uma vacina só estava resolvido, não precisava esperar uma segunda dose. Mas enfim, tanto é que lá no Distrito Federal, onde você está agora nos acompanhando também aqui no Jornal da CBN, os professores vão ter que aguardar um pouquinho mais até, porque a ideia é que eles sejam vacinados com essa vacina da Janssen. 6h56. Jornal da CBN. Oferecimento Silcar, a primeira Chevrolet do Ceará. Olá, você já deve ter ouvido muita concessionária falando sobre melhor atendimento, melhores preços, melhores carros. Bom, estou aqui para dizer o mesmo sobre a Silcar, mas falar não basta. Visite-nos e veja você mesmo o atendimento diferenciado, nossa qualidade dos serviços e condições únicas. Assim, você vai entender por que a Silcar tem mais de 90 anos de sucesso e credibilidade, algo que não se consegue só falando, mas fazendo. Silcar, a primeira Chevrolet do Ceará. Todos juntos fazem um trânsito melhor. Chegar na escola do seu filho, agora vai ser assim. Siga na direção norte. Você chegou ao seu destino. More numa localização única, com acesso rápido a tudo que a Aldeota tem para você. Conheça o Tribeca, um empreendimento a menos de 400 metros de 4 colégios renovados e 3 supermercados, além de mais de 10 itens de lazer para aproveitar sem sair de casa. Me dá outra 40 aí para mim, de gasolina, né? 95 e 119 metros quadrados. Venha à cidade em torno de você. Tribeca, em lançamento da Dias de Souza. Vendas 32418888. Registro de incorporação R02. Matrícula número 48.071. Registro de imóveis quarta zona. Alto Papo com Boris Feldman.
meu querido. Claro. No Brasil, já era mais ou menos previsível quando a fábrica lançou no Japão uma nova geração do Fit muito mais sofisticada, inclusive com propulsão híbrida. Dava para supor que aqui ele seria substituído por um modelo mais adequado ao nosso mercado. Marcelo Paz comemora. A história agora segue o líder, ou seja, o Fortaleza. Eu pergunto, presidente, vem mais contratações em breve? O Voivoda parece que não pediu nada, mas vem. A gente está olhando sempre para qualificar o elenco, sabemos que o campeonato requer isso, né? São muitas rodadas, vem um desgaste e naturalmente vai vir, sim, qualificação para esse elenco, mas jogadores que devem estar disponíveis apenas para 1º de agosto, que é quando reabre a janela de transferência de jogadores que estão no exterior. Então essa é a nossa busca, a gente vem mantendo contatos, observando peças aí qualificadas para chegar aqui e somar. A prioridade é do exterior, é brasileiro, como é que é esse tema? Não, pode ser brasileiro também, pode ser brasileiro, pode ser do exterior, mas são jogadores que estão fora do país, né? Não são jogadores que estão no país. Dentro do país a transferência pode ocorrer a qualquer momento, mas os elencos dos clubes aí não tem ninguém liberando ninguém, não tem ninguém facilitando, todo mundo precisa, né? Muitos times em até 3 competições, Copa do Brasil, Libertadores, precisa de elencos mais robustos, então a gente está recorrendo ao mercado exterior, que só reabre a janela em 1º de agosto. Sai mais barato, então é isso? Não necessariamente mais barato, mas são opções maiores, né? Você amplia muito o leque aí de possibilidades de atletas para qualificar dentro dos locais que a gente entende que ainda precisa fortalecer mais o elenco. O senhor reafirma que a meta, a primeira é a sul-americana, é isso? A nossa meta é sul-americana. Se a gente conseguir a vaga na Sul-Americana para 2022, vai ser de grande satisfação nossa da diretoria para o torcedor. Sabemos que no momento estamos com uma campanha aí muito boa, né? 3 jogos, 3 vitórias, acima do esperado, mas o campeonato é muito longo, então foco nessa posição de Sul-Americana, que seria algo muito bom de novo para o Fortaleza. Todo mundo com o pé no chão, então? Pé no chão, humildade, muito foco, sabendo que a gente tem que melhorar ainda mais. Ok, eu só vai para Goiás, é isso? Estou indo para Goiânia, né? A gente vai acompanhar lá o time e buscar sempre estar perto, né? Eu gosto de estar sempre perto do elenco, então a gente vê se consegue mais uma vitória. Nós vamos contra o Atlético Goianiense, é isso? Atlético Goianiense. Ok, eu agradeço o presidente do Fortaleza Esporte Clube, Marcelo Paz, Edelmar de Lima, Povo CBN. Repórter CBN. Terça-feira, 15 de junho de 2021. A CPI da Covid no Senado ouve hoje o depoimento do ex-secretário de Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo. No começo do mês, ele foi alvo de uma operação da Polícia Federal contra a suspeita de desvios de dinheiro na área da saúde. O ex-secretário ficou 5 dias preso e pediu demissão depois de ser solto. Campelo comandava a pasta quando houve um apagão de oxigênio na rede hospitalar amazonense. A investigação do mau uso de verba federal nos estados é defendida pelos governistas da comissão. A estratégia é evitar que o foco fique apenas no Planalto. O Brasil aplicou a primeira dose de vacinas contra a Covid em 1.133.000 pessoas nesta segunda-feira. É a segunda maior marca diária desde o começo da campanha. Estudos mostram que o ritmo da imunização ainda precisa acelerar. Segundo uma pesquisa da USP e da Unesp, 20 mil vidas seriam salvas mensalmente se o Brasil conseguisse aplicar 2 milhões de doses diárias. Até agora, 55.740.000 brasileiros tomaram a primeira dose de alguma vacina. O número equivale a 26% da população do país. Já o total de imunizados com as duas aplicações chega a 23.742.000, o que representa 11% da população.
Os dados são das secretarias estaduais de saúde e foram reunidos e divulgados pelo consórcio de veículos de imprensa. Um estudo de pesquisadores da USP mostrou que pacientes que morreram de Covid-19 tinham o coronavírus alojado na gengiva. O estudo foi publicado no Journal of Oral Microbiology. A descoberta abriu caminho para ligar a saúde bucal à presença da doença na saliva de pessoas infectadas. O SARS-CoV-2 pode ser transmitido da boca para a corrente sanguínea e piorar quadros já graves. No horário de Brasília, 7h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Ainda hoje tem Natália Pasternak em Conversa de Primeira, mas antes tem o comentário do Juca Kfouri. Esta última meia hora do Jornal da CBN teve o oferecimento Silcar, a primeira Chevrolet do Ceará. Rádio O Povo CBN, ZYH 625, AM 1010 kHz, ZYC 406, FM 95,5 MHz. Fortaleza, CAYV 391, FM 93,5 MHz. CBN Cariri. 7h05. O duelo entre os dois últimos campeões mundiais. Momento do Esporte, com Juca Kfouri. A querida ouvinte e o caríssimo ouvinte que estão interessados nas eliminatórias asiáticas para a Copa do Mundo no ano que vem, precisam saber que daqui a pouco, mais precisamente às 7h25, vão jogar Japão e Quirguistão na cidade de Suita, na província de Osaka, no Japão. Osaka, eu sei, soa familiar para todos, mas Quirguistão, saibam todas e todos, é um país da Ásia Central de 6,5 milhões de habitantes, na antiga Rota da Seda, entre a China e o Mar Mediterrâneo. Porque você sabe, futebol também é cultura. Mas tudo isso é para dizer que se você quiser ver o jogo, não vai ter como. Diferentemente do grande jogo do dia entre França e Alemanha, pela Eurocopa, às 4h da tarde, em Munique, na Alemanha. Os dois últimos campeões mundiais estreiam na Eurocopa e prometem espetáculo de primeira e vai passar no Sport TV. Realmente não poder ver Japão e Quirguistão. É isso aí, pessoal. Curta, estamos ficando aqui, tá? 15 de junho de 2021, terça-feira, beleza?